ou de habitações que a gente caracterize como subutilizados ou não utilizados, a gente precisa caracterizar muito bem isso, né? Dentro de uma lei específica, onde a gente vai tratar o que a gente considera como lote subutilizado. Dentro do próprio plano diretor, né, a gente já pode identificar quais são as glebas que não estão utilizadas e que vai ser incidido o parcelamento compulsório. E que daí essas glebas vão estar sendo, já vão começar a ser notificadas a partir do plano diretor. E daí esse conceito dos lotes, né, aí a gente vai ter que definir melhor, né, para ver como adequar esse conceito de subutilizado dentro da realidade de Tubarão. Ali é só uma ideia, né, de como nós podemos caracterizar, mas isso a gente tem que estudar melhor. Pode falar. Qual seria a finalidade, no caso, com esse proprietário? Na verdade, então, ele tem incidido um parcelamento compulsório. Então daí, por exemplo, ele pode ter um período de 5 anos, né, que é o que daí a gente está de acordo já com o Código Civil, né, que ele tem esse prazo para parcelar. Caso ele não parcele, ele não apresente um projeto de parcelamento, não inicie as obras, aí nós temos um outro instrumento que vai ser incidido sobre aquele terreno, que é o IPTU progressivo no tempo. Então, durante 5 anos, certo? Aquela propriedade, ela vai ser incidida ao IPTU progressivo no tempo, e esse IPTU, ele pode chegar até a 15% do valor do imóvel. Então, assim, ele vai aumentando progressivamente um percentual por ano, até chegar nos 15%. Isso no período de 5 anos. O que acontece? Se mesmo nesses 5 anos, pagando IPTU progressivo, ele não parcelar, o poder público pode desapropriar essa área e não ter que pagar em dinheiro para ele. O poder público pode desapropriar a área e pagar em títulos da dívida pública. Isso aí não fere o meu direito individual de propriedade? E digamos o seguinte, eu recebo um determinado web de terra de herança, por exemplo. E especificamente não tenho dinheiro para lotear, porque hoje eu fazer um loteamento eu tenho que dotar toda a infraestrutura, não é simplesmente demarcação do lote e botar à venda. Eu tenho que desmembrar, tenho que abrir ruas, água, luz, esgoto, meio-fio, pavimentação e tudo mais. Isso é o que diz o nosso Código Civil, certo? Isso é uma coisa muito cara. Então, como sou obrigado a fazer isso, eu não tenho recurso para ter. Eu já vou explicar exatamente sobre isso no próximo slide. Bom, a partir do momento que aconteceu isso, né, o Estatuto diz assim, que a partir do momento em que você começou a incidir a compulsoriedade sobre o uso e a ocupação do solo, não tem como o poder público tirar isso depois. Então, por exemplo, se aquele imóvel ele foi identificado para ser de parcelamento prioritário, foi incidido o parcelamento e edificação compulsório, começou a ser incidido o IPTU progressivo, não tem como o poder público ir lá e isentar de alguma maneira aquele imóvel. Sabe? Por exemplo, assim, ele começou a pagar IPTU progressivo, não cumpriu com a sua função social, mas nós tiramos o IPTU progressivo dele. Não tem como. Até ele fala, é vedada a concessão de isenções ou de anistia relativa à tributação progressiva de que trata este artigo. Ou seja, começou a incidir o IPTU progressivo, tem um prazo de 5 anos e se não fizer, vai ter a desapropriação do pagamento em títulos da dívida pública. E se tiver alterada a função social? Se tiver alterada a função social da área, por isso que assim, essa questão do parcelamento, a gente já faz um estudo agora e dificilmente vai ter essa questão da área verde numa quadra, num determinado local. Não, as áreas verdes, elas não vão ser colocadas como áreas prioritárias para o parcelamento. Tá, mas vamos supor que uma quadra ela fica altamente densa e a partir dali o poder público chega à conclusão que vai ter que ter alguma coisa em área verde ou de impermeabilização de solo, alguma de permeabilização de solo, melhor dizendo.
Isso altera significativamente a questão social da área, né? Ou vamos já determinar já uma função social, essa função social vai ser ad eterna aí? Não, na verdade não vai ser área eterna, mas o que a gente vai fazer? Agora que nós vamos estar planejando, a gente vai estar definindo a lei de zoneamento, a lei do sistema viário, então a gente vai estar assim, organizando o território. De certa forma, não vai ter alteração da função social da cidade ou da propriedade nesse período dos 10 anos. Né? Então, assim, não vai correr esse risco de, por exemplo, você ir lá e falar que a pessoa tem que ir lá e parcelar e de repente ela não precisar mais parcelar. Esse risco é uma coisa que não corre. Porque, por exemplo, se nós temos lá um grande vazio urbano, ele é um vazio urbano e que ele precisa ser parcelado. Dentro do zoneamento, a gente vai estar estabelecendo, certo, que tipo de densidade aquele lote vai ter, né? Qual é a área mínima em metros quadrados, se tem algum outro cuidado que vai ter que deixar, e daí o proprietário ele vai ter que ir lá, vai ter que parcelar e vai ter que se adequar a essas questões que vão estar sendo elaboradas e já direcionadas através do plano diretor. E então, para isso ele tem 5 anos de prazo para fazer. Para começar o parcelamento. Exatamente. Bom, respondendo a pergunta dele. Dentro disso, a gente tem um outro instrumento que seria o consórcio imobiliário. Que ele é um instrumento de cooperação entre o poder público e a iniciativa privada para fins de realização de urbanização em áreas que tenham carência de infraestrutura e serviços urbanos e que contenham imóveis urbanos subutilizados ou não utilizados. Através do consórcio, o poder público realiza as obras de urbanização, abertura de vias públicas, pavimentação, rede de água e iluminação pública, e o proprietário da área recebe uma quantidade em lotes urbanizados correspondente ao valor total das áreas antes de ter recebido os benefícios. Os demais lotes ficam com o poder público, que poderá comercializá-los para atender a população que necessita de habitação. Ou seja, o que acontece? Eu não tenho dinheiro para ir lá e fazer o parcelamento. Aí eu vou ser injustiçado? Não. Você pode fazer uma parceria com o poder público, transferir isso para o poder público fazer todas essas obras de infraestrutura, né? E depois te devolver os lotes correspondentes ao valor antes da urbanização. Então daí o poder público fica com alguns lotes como pagamento dessa urbanização que foi feita e você fica com os seus lotes também que você pode estar vendendo isso. Então é uma forma assim de você coibir essa questão do tipo, eu não tenho condições, e aí como é que fica? Pode falar. Isso hoje em dia já não precisa nem o poder público fazer. Hoje toda família a maioria dos loteamentos que a gente vê em Tubarão é uma família que tem uma grande área, não tem condições de construir, pega uma construtora, essa construtora repassa 20%, 25% para a família e fica com o resto. Isso acontece, acho que em 90% dos casos aqui do Tubarão. Na verdade, assim, já é algo que, assim, podem ser feitas parcerias. Então, assim, você pode fazer a parceria diretamente com uma empresa, você pode fazer a parceria com o poder público pode fazer uma parceria com construtoras. Então, assim, existe essa possibilidade dessa parceria, né? Então, daí aqui é só, né, exemplificando o que seria esse instrumento do consórcio imobiliário. Alguém tem mais alguma dúvida? Bom, além desse instrumento, a gente tem também a outorga onerosa do direito de construir, que é um instrumento para possibilitar o exercício do direito de construir acima do coeficiente básico adotado, mediante contrapartida financeira a ser prestada pelo beneficiário, possibilitando ao poder público maior poder de investimento na área a sofrer aumento de densidade populacional ou em áreas carentes de infraestrutura. O valor pago é direcionado ao Fundo de Desenvolvimento Urbano. Ou seja, por exemplo, dentro de uma área, hoje a gente pode verticalizar em qualquer lugar de Tubarão. E isso é uma coisa que a gente já vai começar a rever dentro da lei de zoneamento. Como a gente tem essa questão hoje, né, dos coeficientes, muitas vezes assim, eu queria construir um prédio, né, mas eu precisava de mais coeficiente. De repente, assim,
A gente vai estar, nós vamos estar estabelecendo quais são as áreas que podem